Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Miazo, editor do site da revista Carta Capital, e desta vez tenho o prazer de receber para uma conversa aqui no YouTube Daniel Capec Nunes, professor adjunto de Direito Constitucional e Administrativo da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é autor do livro recém-lançado Promessa Constitucional e Crise Democrática, o Populismo Autoritário e a Constituição de 1988, lançado pela editora Lumen Juris com apresentação do cientista político Sérgio Abranches e prefácio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. É uma análise bem interessante sobre esse período desde a promulgação da Constituição de 88 até a ascensão do bolsonarismo, ressaltando o aspecto da frustração com a promessa constitucional de liberdade, igualdade e justiça social. Professor, seja muito bem-vindo à Carta Capital, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Leonardo, pelas palavras. Enfim, um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Professor, como nós saímos de um processo constituinte inclusivo para um cenário de ascensão de um movimento como o bolsonarismo que nega tudo aquilo que a democratização representa? Essa é a pergunta que eu tentei responder com o meu trabalho, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas narrativas sobre a ascensão do bolsonarismo tentam entendê-lo como se fosse uma coisa externa, né? Como se o Bolsonaro tivesse brotado de uma nave espacial e descido na política brasileira. E eu acho que um dos fatores, do ponto de vista constitucional, que explica a ascensão do bolsonarismo é justamente a frustração da sociedade brasileira com o não cumprimento das promessas da Constituição de 88. Então, como você bem ressaltou, a Constituição de 88 ela surge em um momento de redemocratização do Brasil, com grande participação social, com intensa participação social, né? Existem várias emendas populares, os movimentos sociais vão à Constituinte, tem vitórias expressivas, né? Mas o desenvolvimento da Constituição, a vida da Constituição, não necessariamente cumpriu aquilo que ela prometia. E de maneira muito sintética, a gente pode conversar mais sobre isso, claro, eu acredito que a ascensão do bolsonarismo ela pode ser justificada por uma conjunção de 2 grupos. De um lado, você tem aqueles setores que sempre estiveram insatisfeitos com a Constituição de 88 e com aquilo que ela conseguiu realizar. Então os setores ligados ao neoliberalismo, ao conservadorismo, ao militarismo, no caso brasileiro, os grupos que foram derrotados pela redemocratização em alguma medida. Então esses grupos sempre tiveram insatisfeitos. E de outro lado, você vai ter uma grande fração da sociedade brasileira que vai estar insatisfeito com aquilo que a Constituição não cumpriu, com aquilo que ela não foi capaz de entregar. E eu acho que o segredo do bolsonarismo, ou o que explica o bolsonarismo, ao menos do ponto de vista constitucional, é a capacidade que esses grupos, insatisfeitos com aquilo que a Constituição entregou, teve de mobilizar os insatisfeitos com aquilo que ela não entregou. Então, o bolsonarismo ele teve essa capacidade de mobilizar a frustração com a promessa de igualdade da Constituição de 88, que, em grande parte, permaneceu não cumprida, sem negar os avanços que a Constituição representou e ainda representa, claro. Então, na avaliação do senhor, essa promessa de igualdade seria a principal promessa da Constituição de 88, que, na verdade, não passou de frustração ou que não se realizou do modo como se esperava, professor? Eu não diria que foi só a frustração, porque eu acho que a Constituição de 88 ela trouxe avanços significativos para a sociedade brasileira. A gente pode falar em vários campos de avanço, em relação a questões de gênero, a questões de minorias sexuais, a questões de direitos sociais. A Constituição de 88 ela traz o SUS, né, que é uma grande vitória, uma grande conquista da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição de 88 ela não foi capaz de reduzir o grau de concentração de renda no Brasil, ela não foi capaz de impedir a precarização do trabalho, ela não foi capaz de impedir, e isso é um problema que a gente está tentando resolver até agora, porque piorou muito, o crescimento do crime organizado nas grandes cidades, né. Sim. Então, frações muito grandes da nossa população vivem sob a tirania do crime organizado e quando tem contato com o Estado é de uma forma extremamente violenta. Então, para essas pessoas, uma grande parte da sociedade brasileira, a promessa da Constituição ela se frustrou.
Não é que ela não tenha entregado nada, a Constituição de 88 é um avanço, assim, inegável da política brasileira, enfim, ela é um marco, né, da nossa redemocratização. Mas ela não foi capaz de reduzir a oligarquização do sistema político, né, que ultimamente só se agravou. Então, as velhas elites que estavam no poder, de alguma maneira, continuaram exercendo poder e se encastelando nas instituições. Então, de alguma maneira, embora ela tenha realizado muitas coisas, de certa forma, ela não realizou boa parte daquilo que ela se comprometeu. E isso gera um sentimento de frustração muito grande na sociedade brasileira, que esses grupos, que sempre foram contrários à Constituição, souberam mobilizar. Sim, e aí me parece haver um bom gancho, professor, para perguntar por que as jornadas de junho de 2013 aparecem com destaque no seu livro. As jornadas de junho de 2013, elas aparecem com destaque, porque elas são um momento em que essa insatisfação, essa frustração com aquilo que a democracia estava entregando se materializa. E gera muita surpresa nas pessoas. Claro que junho de 2013 é um momento que as pessoas vão e estudos empíricos até mostram isso, estudos de opinião, as pessoas vão às ruas por diferentes motivos, né, não é um único motivo. Mas o grande catalisador, é importante lembrar, é uma insatisfação com a política de transporte, que é uma coisa que atinge a classe trabalhadora em cheio, perdão, e um aumento na política de transporte vai levar as pessoas às ruas e várias insatisfações virão à tona. Insatisfações com relação ao mercado de trabalho, insatisfações com relação a políticas públicas, insatisfação com relação a direitos sociais, insatisfações em relação a como o dinheiro público deveria ser investido. E isso progressivamente vai sendo capturado por esses movimentos insatisfeitos com a Constituição. Então a insatisfação com aquilo que a Constituição não realizou, com as dificuldades que a Constituição realizava, que a política democrática enfrentava naquele momento, vai sendo capturada por esses setores, né, que depois vão redundar no bolsonarismo. Eu acho importante lembrar, por exemplo, que a presidenta Dilma, logo após junho de 2013, ou no meio ali das jornadas, ela vai à televisão para falar de reformas que ela considera importantes para avançar em relação às promessas da Constituição. Então ela vai falar sobre questões de transporte público, mas ela vai falar de reforma tributária, de reforma do sistema político, e acaba que essas propostas, todas elas meio que se perdem, nada disso se concretiza. Aliás, nas grandes cidades, é é uma certeza, além da morte, né, para todos nós, que o transporte público vai aumentar. Essa tem sido a política. Embora tenha sido até constitucionalizado o direito ao transporte, ele não parou de aumentar a valores estratosféricos hoje, né. Então, eu acho que junho de 2013 é um momento onde essa insatisfação que parecia um pouco invisibilizada, ela ganha concretude, ela ganha materialidade, ela se manifesta, e o sistema político ele não consegue lidar com isso, ele inclusive se encastela diante dessas manifestações. Isso vai aumentando a deslegitimação da democracia brasileira. E aí num processo que vai embora, né, e vai sendo operado por pessoas que nunca quiseram um Brasil democrático, grupos, né, que nunca quiseram um Brasil democrático. Nesse processo em que também surgiu a Operação Lava Jato, calcada na criminalização da atividade política no Brasil, e aí chegamos à vitória de Jair Bolsonaro em 2018, professor. Mas a pergunta que eu faço ao senhor, a partir do que o livro apresenta, é como a estrutura do sistema político brasileiro ofereceu resistência às investidas de Jair Bolsonaro, uma vez que venceu a eleição em 2018? Essa é uma excelente pergunta, te agradeço por ela. Eh, o sis é muito comum a gente ouvir narrativas sobre o bolsonarismo, sobre a experiência do bolsonarismo no poder, que atribuem a algum ator ou alguma instituição específica, a contenção do ímpeto autoritário do bolsonarismo, né. Eu não compartilho dessa visão, o que eu tento apresentar no livro é que a mesma estrutura oligárquica que frustrou a sociedade brasileira e, em alguma medida, deslegitimou a democracia, vai ser um instrumento que vai impedir o bolsonarismo de realizar a sua agenda completamente, sua agenda autoritária completamente. Então é um fenômeno ambíguo, né, porque o Brasil é um país presidencialista, o presidente é eleito com uma agenda que mobiliza o país, então a eleição presidencial talvez seja a grande eleição nacional, as pessoas se orientam ao redor dessa eleição, e ele tem uma agenda de governo. Mas a estrutura do sistema político brasileiro, a relação entre o executivo e o Congresso e o sistema partidário, que é muito pulverizado, hoje menos, mas ainda muito pulverizado,
obriga o presidente a fazer alianças com diferentes partidos que não necessariamente compartilham da sua agenda, né. Então todo presidente, quando começa a governar no Brasil, ele em alguma medida tem que abrir mão da sua agenda, ele tem que nomear pessoas que não são do grupo político dele ou do alinhamento político dele para o governo, né. Ele precisa construir uma coalizão, né, a expressão do cientista político professor Sérgio Abranches. No caso e isso a longo prazo vai gerando uma deslegitimação do sistema, que o presidente ele não consegue necessariamente implementar a agenda que ele se comprometeu, né. Diante desse cenário, inclusive, por exemplo, um cientista político, André Singer, vai falar que o presidente Lula, ele, nos primeiros governos dele, vai tentar fazer um reformismo gradual, reformismo fraco, né, tentar ir mudando o país com esse cenário. Isso tem um custo, né, isso tem um custo muito alto, porque isso acaba, mantendo, de certa maneira, um status quo em todos os níveis. No caso do bolsonarismo, quando o Bolsonaro chega ao poder, ele precisa lidar com esse, Congresso, com essa lógica, de coalizão. E ele descobre que não vai ser tão fácil assim, né. Então, progressivamente, as coisas que o presidente Bolsonaro tenta fazer com o intuito de autocratizar o Brasil, vão encontrando freio no sistema, no Congresso Nacional, por exemplo. Então, reformas que ele tenta fazer, propostas que ele tenta implementar, ele vai encontrando dificuldade. Tem um episódio muito emblemático desse processo, né, de relação do bolsonarismo com o presidencialismo de coalizão e com a lógica, oligárquica do sistema brasileiro, que é o momento que o general Heleno vai cantar, "Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão", se referindo ao Centrão, né, ou algo parecido, que é uma relação primeiro de confronto. E aí, progressivamente, ele vai percebendo que ele não vai conseguindo, então ele tenta governar por decreto, por medida provisória, ele tem os decretos dele derrubados com mais frequência do que os outros presidentes, os vetos dele são derrubados aos projetos de lei, as medidas provisórias não são aprovadas, ele vai encontrando resistência no Congresso. E aí chega um ponto que ele começa a optar por, por deixar o governo quase que na mão do Centrão e do Congresso Nacional, né. E ele vai tratando dos temas que são importantes para ele. Mas do ponto de vista formal, ele não consegue produzir uma emenda constitucional que é destrutiva para a Constituição, as leis também são muito limitadas. Então, do ponto de vista da política formal, o bolsonarismo não vai encontrando eco, no sistema político, porque o sistema político ele tem muitos interesses, e aí a agenda radical de autocratização do país não consegue se enraizar ali, né. E ao mesmo tempo o Supremo progressivamente vai adotando uma posição de antagonismo em relação ao governo, vai contendo algumas medidas, mas eu acho que não dá para falar de um único ator que conteve o bolsonarismo, é a estrutura do sistema político brasileiro, que é construída para preservar o status quo, que nesse caso preservou o status quo democrático, de uma democracia cheia de defeitos, mas uma democracia. Sim. Professor, um conceito central no seu livro, por óbvio, é o de populismo autoritário, está inclusive no título do livro. Mas o senhor distingue populismo que fortalece a democracia e o populismo que corrói a democracia. Eh, o que diferencia um e outro? Eu parto da posição de que o populismo, ele é um fenômeno inerente à democracia. A reivindicação do nome do povo é uma coisa inerente à democracia, né. O povo ele está sempre presente, o povo ele é sempre reivindicado, os grupos políticos com frequência reivindicam falar em nome do povo, né. E aí quando é que o populismo como uma estrutura, ele aparece? O populismo ele aparece quando você tem uma série de grupos insatisfeitos com aquilo que o Estado está entregando, né, eh, e aí isso produz o que a literatura, de teoria política chama de uma cadeia de equivalência. Então são vários grupos com diferentes problemas, diferentes demandas, mas que têm como ponto em comum estarem insatisfeitos com aquilo que o Estado está entregando. Então eu, por exemplo, estou insatisfeito com o transporte, você está insatisfeito com a segurança pública, outra pessoa está insatisfeita com a educação, outra pessoa está insatisfeita com a concentração de renda, com a desigualdade, mas existe um ponto em comum entre nós que é a insatisfação com aquilo que o Estado está entregando. E nesse tipo de movimento, aparece aquilo que também a literatura chama de um significante vazio, que é uma coisa que para mim pode ter um significado, para você outro, para outra pessoa um terceiro,
Então é uma expressão bem ampla, que significa algo diferente para diferentes pessoas. Então, por exemplo, eh eh, no caso do bolsonarismo, acho que o grande significante vazio foi a luta contra a corrupção. Talvez eu tenha uma concepção do que é lutar contra a corrupção, você tem outra, e a outra pessoa vai ter outra concepção. O populismo ele consegue mobilizar essa expressão vaga e, a partir dela, criar uma agenda e mobilizar a sociedade para assumir o poder. O que diferencia o populismo autoritário do populismo democrático, na minha perspectiva? O populismo democrático é aquele que reivindica para grupos excluídos a participação na esfera política. Então, quer incluir mais pessoas, né? Ele quer colocar mais gente dentro da disputa política, dentro da esfera pública. E, ao mesmo tempo, ele quer tornar a disputa política mais democrática, verdadeiramente disputa. Então, ele quer criar instituições que sejam mais permeáveis às demandas sociais, instituições em que grupos diferentes possam disputar o poder. O populismo autoritário, por sua vez, é justamente o contrário. Por um lado, ele quer reduzir quem é considerado parte do povo, então ele vai reivindicar que o povo é o brasileiro de bem, né? E os traidores da nação, os falsos brasileiros, eles vão, como disse o ex-presidente, para a ponta da praia. Ele vai querer excluir, ele vai querer demonizar uma parte da sociedade, né? E, por outro lado, o outro elemento que caracteriza o populismo autoritário é uma pretensão de deturpar as instituições para se perpetuar no poder. Então, é um movimento até um pouco paradoxal, embora não seja raro. Mas os populistas autoritários, eles costumam chegar ao poder apoiados pela democracia, no processo democrático, pelas urnas, e eles usam o processo democrático para destruir a própria democracia. Então, eles usam o poder que eles têm para deturpar a Constituição, para destruir instituições que possam controlar o seu ímpeto, para garantir que eles não vão perder mais nenhuma eleição. Aliás, nós vimos isso muito fortemente durante a experiência do Bolsonaro, sobretudo no final, né, ele fez de tudo para se perpetuar no poder, e a gente consegue ver isso em outros exemplos pelo mundo, né. Então o populismo autoritário ele é caracterizado por isso. Ele surge de uma insatisfação, ele mobiliza um significante vazio, mas ele quer excluir, ele quer delimitar, ele quer uma concepção de povo excludente, frequentemente ou quase sempre preconceituosa, né. E por outro lado, ele quer se perpetuar no poder, ele quer garantir que ele nunca mais vai perder uma eleição. Sim, sim. Professor, diante desse diagnóstico que o senhor realiza e apresenta no seu livro, como é possível olhar para as soluções, no sentido de reformas, por exemplo, que seriam importantes para resgatar o potencial emancipatório da Constituição de 1988 e, de certa forma, enfrentar essas promessas não cumpridas daquele processo? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que tem que ser mobilizada coletivamente, né, porque são várias os campos, né, de enfrentamento. Eu vou falar de alguns deles ilustrativamente. Eu acho que uma questão central é a redução da concentração de renda, né. Eh, embora a Constituição de 88 tenha promovido avanços inegáveis, como nós falávamos, do ponto de vista da concentração de renda, os dados que existem é que ela permaneceu no 1% mais rico quase intocada. Da ditadura até os dados mais recentes, ela permaneceu a mesma, né? E até piorou, segundo estudos mais recentes, durante o governo dos governos Temer e Bolsonaro. Então, houve a desigualdade, a concentração de renda no Brasil, ela permaneceu igual. E esse é um problema muito grave. Eu acho que a discussão sobre reforma tributária tem tentado enfrentar esse problema. E justamente por isso está se deparando com uma resistência muito grande do sistema político, né, e de grupos do sistema político que capturam a partir de interesses oligárquicos, né, interesses de uma minoria muito rica. Então, uma reforma tributária que torne o sistema tributário brasileiro menos regressivo e mais progressivo, ou seja, ricos pagando mais impostos do que pobres, eu acho que é um ponto fundamental para tudo. Para a gente conseguir ter mais capacidade de produzir políticas públicas que atinjam uma população maior e com maior qualidade. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante é pensar as relações, ou repensar as relações do sistema político e até do poder judiciário com o poder econômico.
Então, quais são os instrumentos de captura? Como é que o poder econômico consegue aprovar a sua agenda? Como é que ele consegue ter poder de veto para que agendas que não lhe interessem sejam seguradas, sejam controladas? Esse é um ponto importantíssimo, né? Refletir sobre os instrumentos atuais de captura do sistema político e do sistema judicial também pelo poder econômico. Então, sei lá, se a gente fosse usar como exemplo o sistema judicial, o acesso que talvez alguns grupos econômicos tenham a autoridades do poder judiciário, o acesso privilegiado, a capacidade de atingir diretamente, enfim. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação contra pessoas em específico, eu falo de uma estrutura mesmo, né. É uma coisa que a gente chama no direito de embargos auriculares, que é a capacidade de você ir lá falar com o julgador diretamente, sem a outra parte. Isso já é um privilégio que um determinado grupo econômico vai ter no processo judicial ou no processo do Supremo, e que outros grupos podem não ter, movimentos sociais podem não ter. No sistema político, a mesma coisa. Quais são os meios de captura, né? Eu acho que uma questão central em relação ao sistema político, e que ainda não está claro como vai ser resolvido, é a questão orçamentária. Porque a maneira como o orçamento foi se transformando, isso tem a ver com os 2 últimos governos antes do governo atual. Tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro fizeram opções por abrir mão de poder em relação ao Congresso e dar mais poder em relação ao orçamento para o Congresso. E aí a consequência disso, primeiro, é uma falta de transparência, como os recursos públicos são utilizados, e em segundo plano, o uso desses recursos de forma que pode favorecer a desigualdade, porque esses grupos vão aplicando os recursos à luz dos seus interesses políticos pessoais, à luz dos seus interesses eleitorais, e aí você não tem uma agenda de distribuição dos recursos que pense na fração menos favorecida da sociedade. Qual é a consequência disso? É você fortalecer a desigualdade e aumentar a frustração. Porque é isso, quanto menos poder o presidente tem em relação ao orçamento, né, como eu falei, o presidente ele é eleito numa eleição que mobiliza o país, então ele tem uma agenda que é homologada pelo país. E aí ele é eleito e vê que o poder orçamentário dele é muito menor do que ele imaginava. Então ele não vai conseguir fazer aquilo que ele se comprometeu. Isso gera frustração, isso gera crise, isso gera uma deslegitimação democrática. Fora um uso de recursos que não atende à igualdade, que vai atender interesses políticos, interesses eleitorais, que não necessariamente são aqueles que vão promover maior igualdade na sociedade brasileira. Então acho que tem um conjunto de campos, né, que precisam ser pensados, também questões envolvendo a desigualdade racial no Brasil, né, que tem sido uma questão recorrente, né, tanto para o direito quanto para a política, que eu acho que precisa avançar mais, porque é um dos grandes problemas do Brasil a desigualdade racial, desigualdade de gênero. Eu acho que esses campos, eh eh eh, esses espaços, né, que devem ser pensados coletivamente, são os espaços para reativar essa promessa emancipadora da Constituição. E a Constituição oferece arcabouço para ser um campo de disputa, né. Eh, é muito impressionante em relação à Constituição de 88, para que não fique a impressão de que eu sou contrário a ela, na verdade eu sou entusiasta, eu quero que ela faça mais. Mas é muito impressionante, por exemplo, que a Constituinte ela tinha cerca de 5% de mulheres, salvo engano. E elas se organizaram numa coisa que à época, de forma jocosa, foi chamada de lobby do batom, né, que era o grupo de mulheres que lutava pelos direitos femininos na Constituinte. E esse grupo pequeno, né, conseguiu que o primeiro inciso do artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais, então o primeiro inciso, a primeira coisa sobre os direitos fundamentais é a igualdade de gênero, né, a igualdade entre homens e mulheres. Então a Constituição ela tem um potencial emancipatório muito grande, ela precisa ser recuperada, e é preciso que, ela seja utilizada como instrumento de disputa da sociedade brasileira. Ela tem esse potencial, ela oferece insumos para isso. Sim. Professor, infelizmente vamos chegando ao final da entrevista, mas como última pergunta, eu gostaria de apresentar um tema que dominará o noticiário nesta semana e que tem tudo a ver com essa discussão que apresentamos aqui, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal da tentativa de golpe em 2022 e talvez seja esta a face mais evidente de todo esse processo que o senhor analisa em seus pormenores, processo de reversão de resultado de eleição, de consolidação de um projeto autoritário de poder, independentemente da vontade da maioria do povo.
Qual é a importância histórica, professor, deste julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode, enfim, levar a uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares, de aliados políticos e civis, por tramarem e colocarem em prática um golpe de Estado no Brasil? Tem um episódio muito famoso da história do Supremo Tribunal Federal, dos anos 50, que, foi um momento que o Marechal Lott deu uma coisa que foi conhecida como contragolpe preventivo contra o presidente da Câmara, que era o Carlos Luiz, à época depois do suicídio de Getúlio. Eu não vou entrar nos pormenores. Mas existe uma frase que ficou muito famosa do voto de um ministro chamado Nelson Hungria, que ele vai dizer que, contra os tanques e baionetas, nem o Supremo Tribunal Federal, nem a Constituição podem nada, né. Então a gente tem uma história muito longa, em que o direito e a Constituição foram atacados e até destruídos por golpes, né, e por grupos autoritários. Então acho que é muito simbólico o Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente depredado durante o 8 de janeiro, seja o espaço em que essas pessoas que se comprometeram em destruir a democracia brasileira, aparentemente estão sendo acusadas disso e vão ser julgadas de acordo com o devido processo legal, que essas pessoas sejam julgadas ali e responsabilizadas por seus atos, né. Não é uma coisa trivial, não é brincadeira, não é uma coisa, secundária que, um presidente da república seja visto ou seja descoberto com uma minuta de golpe de Estado. Isso é muito grave, né. Isso vai contra o próprio juramento que ele faz ao tomar posse, né. Então tem essa dimensão simbólica, né. E eu acho que a gente tem um parâmetro do que acontece quando não há o julgamento de quem pratica atos contra o Estado Democrático de Direito. Bem próximo aqui nas Américas, quais são as consequências disso, né, e qual é o risco disso. Então é muito importante que à luz das leis, à luz da Constituição, à luz do devido processo legal, aqueles que estão sendo acusados de terem tentado destruir a democracia brasileira, sejam pela primeira vez julgados de forma legal, constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que é um grande avanço para a sociedade brasileira, é muito importante para o futuro do sistema político. Embora eu acho que isso não seja suficiente, porque, na minha opinião, o bolsonarismo é um sintoma dessa frustração. Eu não acho que ele seja a causa necessariamente, ele é um sintoma que agrava a doença de frustração com a democracia, né, e os riscos que essa enfermidade traz. Mas eu acho que, para além de responsabilizar, os agentes que praticaram atos contra a democracia, é fundamental que nós pensemos qual é a causa desses agentes terem conseguido chegar ao poder apoiados pela maior parte da sociedade brasileira, né. Então é importante, mas eu acho que não é a única medida para superar o risco do retorno autoritário. Perfeito, professor. Conversamos aqui em Carta Capital com Daniel Capec Nunes, professor, autor do livro Promessa Constitucional e Crise Democrática, o Populismo Autoritário e a Constituição de 1988, livro recém-lançado pela editora Lumen Juris. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Leonardo. Se você acompanhou esta entrevista até o fim, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!